passagem muito conhecida da igreja, bonita, já ministramos essa passagem há um tempo atrás, quero repeti-la hoje também, que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 8 a 9. 2 Timóteo 3, versículos de 8 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. E de modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão adiante, porque a sua insensatez será de todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Pai Santo, te bendizemos, Deus vivo, por mais um culto, por mais uma reunião que o Senhor permite que tenhamos. E aqui estamos reunidos, já sendo abençoados por meio de tudo quanto aqui estamos realizando. Obrigado pela comunicação, a reunião, a partir de 2, 3 pessoas em diante, formatamos aqui um corpo do Senhor, pela oração dos 5 minutos, pela linda e tremenda administração, pelos lindos e tremendos louvores. E agora também, Pai, a Tua palavra nos venha também abençoadora, para que estejamos aptos, fortificados, robustecidos, para bebê-la, comê-la, desfrutá-la como de um banquete. E aprendamos a cada dia mais com o Senhor, porque a Ele pertence a glória, a honra e o louvor para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Lerei mais uma vez para a igreja, para o amado internauta. E de modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com daqueles. Muito bem, amados do Senhor, o apóstolo Paulo começa, então, a estabelecer na segunda carta de Timóteo um paralelo, uma analogia profunda, gloriosa, comparando a insensatez, os que são réprobos, os que são, todavia, corrompidos na sua mente, réprobos quanto à fé, ele os compara com Janes e Jambres. Diz que a insensatez deles, esses que resistem à palavra, que resistem ao Evangelho e que são réprobos quanto à fé, essa insensatez não irá avante, mas será de todos conhecida, notória, evidente, como também aconteceu àqueles, e daqueles, a insensatez de Janes e Jambres, lá no Velho Testamento. O apóstolo Paulo, por ser exímio escritor, poliglota, versado em várias culturas e detentor de uma poliscidadania, era um homem que conhecia profundamente a história egípcia, a história judaica, e tinha conhecimento profundo, e teve conhecimento profundo da história do Egito. Por exemplo, a Bíblia no Velho Testamento não cita os nomes de Janes e Jambres, mas a história egípcia, da qual Paulo conheceu, da qual Paulo e pela qual Paulo também se alimentou, ela discorria e estava discorrendo sobre esses chefes dos sábios, dos cartomantes, dos que eram encantadores do Egito naquela época. Então, a palavra de Deus é colocada em 2 Timóteo, pelo Espírito Santo, através da vida de Paulo, os nomes de Janes e Jambres, que se tornaram, portanto, conhecidos da igreja, porque todos sabiam do conhecimento da visão de Paulo sobre a história do Egito. Então, esses cidadãos, eles eram chefes dos sábios, dos encantadores do Egito. Eles eram expertos em sinais e prodígios da mentira.
E eles eram muito conhecidos ali, muito conhecidos lá. Então, dando essa visão, eu passo e a igreja atentamente acompanha. E eu lerei, estaremos discorrendo sobre isso, do livro do Êxodo, capítulo 7, aí que a igreja atente bem, como já está atenta a essa passagem de 2 Timóteo 3, 8 a 9, Êxodo 7, a partir do versículo 1, eu leio. Os amados atentem para a leitura, caso queiram acompanhar, poderão, tanto quanto internado. Êxodo 7, a partir do 1. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó. Para ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os seus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estenderei a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor ordenara, assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e Arão: quando Faraó me disser, fazei milagres que vos acreditem, dirão a Arão: toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó, diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou ouvir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Muito bem. Aí notamos, e você perceba, que os encantadores e os que estavam com os adeptos de Faraó, os oficiais do Egito, eram também encantadores, quero repetir isso, magos, e estavam ali ministrando as ciências ocultas, fazendo sinais e prodígios através da mentira. Então, como o Senhor ordenara, olha, Arão, tu vais lá com Moisés, tu falarás, Arão será teu profeta, e tu vais poder sinalizar, lançar o teu bordão diante de Faraó, e o teu bordão vai se tornar uma serpente. Aí você conhece o resto da narrativa. Ele apenas disse que Faraó endurecia o seu coração. Ele não disse que Faraó faria, pelos seus encantadores, pelos seus magos, encantamentos, e lançariam também seus bordões que se transformariam em serpentes. Não, ele apenas ordenou que fizesse tal qual ele ordenara. Eu quero repetir então o 10. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles, cada um o seu bordão, e eles se tornaram serpentes, mas o bordão de Arão devorou
os bordões deles. Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Qual seria a ordenação, o mandamento de Deus? Diz a Faraó que eu, Deus, estou pedindo para que eles libertem os meus filhos, os filhos de Israel, do Egito, e deixem-nos sair para prestar um culto. Faraó endureceu, Deus falou que Faraó endurecia o seu coração, endureceria, e aí eu volto lá para o raciocínio primeiro de Paulo, quando escreve sobre Janes e Jambres. Então você entenda algo maravilhoso, e de modo porque Janes e Jambres, lá em 3, 2 Timóteo 8 a 9, resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade, são todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será de todos evidente, como também aconteceu com a daqueles, como também foram punidos por sua insensatez, Janes e Jambres, lá no Velho Testamento. Então, aqui nesse contexto, os encantadores, os magos, estavam ali direcionados por Janes e Jambres. Eu falei no início que esses nomes não estão nas Escrituras. Mas por que Paulo se inseriu em Timóteo? Porque Paulo era um estudioso, poliglota, era um detentor de pobre cidadania, era um homem extremamente estudioso. E ele estudara a história do Egito, que não dizia que os milagres eram de Deus, dizia assim: houve tal praga das pragas, e isso foi feito assim, por diante. E os principais e proeminentes Janes e Jambres empreenderam um comando aos encantadores, e isso e aquilo outro acontecia. Então, atente bem para eles. E aqui nós lemos o que Deus orientou a Moisés, predizendo que Faraó endureceria o seu coração. Então, o que é mais notório e lindo é esse confronto de serpentes, que ainda não terminou, só está no início, só está aqui raspando, na introdução. Repare bem, o Arão jogou a serpente dele, o bordão, e o seu bordão transformou-se em serpente. Nesse momento, preste bem atenção. Quando o Faraó vos disser no 9, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão, toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó. Então, sob as ordens de Moisés, Arão jogou o bordão e ele se transformou em serpente. Aí Deus permite que seria como Moisés, como até o 12. 9. Vou entender por que leria até aí. Êxodo 9, de 8 ao 12. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire-a para o céu diante de Faraó. Ele se tornará em pó miúdo,
sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Eles tomaram cinza de forno e se apressaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais. Preste bem atenção. De maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e este não ouviu como o Senhor tinha dito a Moisés. Eu quero repetir o 11 para que você entenda o que eu vou falar. De maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Então, deixa eu lhe dizer algo na autoridade da palavra, na autoridade de conhecimento do Paulo, que inseriu Janes e Jambres no Novo Testamento, na carta de Paulo a Timóteo, algo extraordinário. Janes, Jambres e todos os encantadores do Egito e magos morreram entre a sexta e a sétima praga. Na sexta, eles ficaram purulentos, com úlceras, com tumores que se romperam em úlceras. Na sétima, foi pedradas, foi uma chuva de pedras, e não escapou sequer nenhum mago, nenhum sábio, nenhum encantador. Então, com os egípcios, morreram Janes e Jambres entre a sexta e sétima pragas. Tinha um sábio homem que dizia: aquele que escapou fedendo da sexta, levou pedrada na sétima. Então não teve para ninguém. Os encantadores, os magos, sucumbiram entre a sexta e sétima pragas que Deus lançou sobre o Egito. E você conhece a história, eles endureceram, Faraó endureceu seu coração, até o momento em que ele manda a questão da morte dos primogênitos, você sabe. Faraó endureceu seu coração, deixou o povo ir, depois perseguiu o povo e foi tragado pelas águas do Mar Vermelho. Você conhece toda a história, mas não é preciso que repitamos, que estejamos aqui repetindo toda ela. Muito bem. Segundo a história egípcia, deixa eu colocar aqui, tradicional, os magos encantadores não podiam enfrentar Moisés, tendo morrido ambos, junto com todos os outros, entre a sexta e sétima pragas. Todos, inclusive Janes e Jambres, sucumbiram. E Paulo, por ser versado na história egípcia, trouxe à baila o nome desses personagens lá na carta dele a Timóteo. Muito bem, amada igreja do Senhor. Agora vamos prosseguir. Eu quero agora ler com a amada igreja Números, livro de Números, faz parte do Pentateuco, faz parte lá do Torá, dos 5 livros primeiros do Velho Testamento. Atente bem agora. 21 de Números, apenas para que fique bem resumido, do 4 até ao 9. Quem encontrou, tudo bem, quem não, apenas ouça, o internauta fique atento. 21 de Números, a partir do 4 até ao 9. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Note isso, que gravidade, queridos.
ele chamando de vil, de inobre, de ignóbil, o que Deus mandava para eles. E confrontaram Deus e Moisés. Vou repetir. O povo falou contra Deus no 5 e contra Moisés. 5 sou eu que estou falando, versículo, tá, Matos? Vou repetir. E o povo falou com Deus e contra Moisés. Porque nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio, está enjoada desse pão, viu? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, serpentes ardentes, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Eu estou no 6, vamos continuar. O que foi que Deus mandou? O que foi que Deus liberou? Serpentes abrasadoras, que começaram a picar, a morder mesmo o povo, e morreu uma grande quantidade. A questão é, de quem eram as serpentes ardentes e abrasadoras? Do Senhor. Então, não se iludam, as serpentes eram do Senhor. E as serpentes abrasadoras, deixa eu ler para que depois a gente vá para a análise. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muito do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse, olha o povo dizendo, veio o povo a Moisés e disse, olha, irmão, olha a contradição. Veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor, contra ti. Ora do verbo orar, ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Olha a misericórdia desse homem. Olha a paciência desse homem. Então, queridos, as serpentes abrasadoras vieram para punir o povo. As serpentes abrasadoras era a maldição de Deus sobre os pecados do povo. Não sobre o povo, mas sobre os pecados. Então, nesse momento, olha que coisa tremenda. Os mesmos que falaram contra Moisés e que escaparam, estavam prestes a ser também chapados pela serpente, vieram. E olha o 7, veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Irmãos, olha a misericórdia de Deus. Os que escaparam reconheceram que tanto eles quanto os que morreram haviam falado mal de Deus e de Moisés. Falaram mal de Deus e da liderança de Deus. E estavam colhendo fruto, mas olha agora o inverso. Por que eles não continuaram confrontando? Porque as serpentes estavam prontas a pegá-los. Eles então dizem, ora! Será que eles falaram rindo isso? No desespero. Tinham parentes mortos, tinham pessoas caídas, mortas. Ora ao Senhor. Olha, irmão, que coisa. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. O mesmo povo que escarneceu, que zombou, que ofendeu, pede oração. Por favor, tira de nós essas serpentes abrasadoras. Pede para Deus tirar de nós essa maldição que veio nos afrontar por causa do nosso pecado. Olha a consciência do povo. Disse o Senhor a Moisés, olha que coisa linda. Disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs em uma arte ou sobre uma haste, uma vara. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Sarava. De quem eram as serpentes abrasadoras? Do Senhor.
Era uma maldição pelo pecado do povo. De quem era a serpente incandescente, ardente, abrasadora, de bronze? Do Senhor. Então ele diz, olha lá, Moisés, levanta aí, ergue essa serpente de bronze, incandescente, ardente, abrasadora. E todo aquele mordido, alguns dizem picado, não é toda cobra que pica, algumas mordem. E quando elas, principalmente mordem, quando eles, feridos, mordidos, olharem para a serpente ardente, abrasadora de bronze, sarará, ficará curado. Oh, glória! Irmãos, a misericórdia do Senhor é posta sobre as nações de geração em geração. Eu quero aqui adiantar algo para os amados. Preste atenção. Nessa serpente de bronze, temos uma simbologia significativa. Ora, para que o Senhor, olha que coisa linda. Ora, do verbo orar, disse o povo, abre aspas, ora para que o Senhor retire de nós essas serpentes, clamou o povo. Aí Moisés coloca uma haste, eu estou interpretando para você, uma serpente de bronze. Que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. As serpentes, ou as serpentes abrasadoras, eram maldição contra o povo. Era Deus liberando a merecida punição ao povo que fez por onde? Contra ele e contra a sua liderança. Mas olha que coisa tremenda, continue entendendo. Esse símbolo de maldição, que eram as serpentes abrasadoras, mordiam o povo. E agora atente para isso. Bronze. Qual é a figura do bronze? Figura de juízo, figura de julgamento, figura de justiça. Então, quando ele coloca aquela serpente de bronze, incandescente, abrasadora, ardente, e eles olham, quando eram mordidos, eles clamavam e olhavam. Agora, se clamasse com fé, eles seriam sarados, curados. Muito bem, muito bem. Eu quero repetir, Deus é justo. Deus jamais negaria sua justiça. Deus é amor e justiça. Bronze, juízo, julgamento. Deus estava agora confrontando as serpentes da maldição com a serpente da bênção. Amados do Senhor, as serpentes abrasadoras eram maldição. Eram maldição de Deus contra o povo. Quantos concordam? Amém. A maldição eram as serpentes abrasadoras. E a bênção era o julgamento, era o juízo, era a serpente de bronze. Quem se fez maldição em meu e no teu lugar? Quem se fez? Eu sei que já responderam. Maldição por mim, por você e por toda a humanidade. Quem? Jesus. Ele se fez maldição. Ele é a serpente de bronze. Ele é a serpente do Senhor, que com o seu juízo, a sua justiça. Ah, Jesus, vamos aqui. Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Quantos acharam? Amém, amados? Ô, glória! 3, falei 3, não é? De 14 a 15. Agora atente bem. Daqui a pouco eu vou pedir uma leitura logo a seguir. João 3, de 14 a 15. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto,
assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Aplaude esse Deus. Aplaude esse Deus. Vou repetir, não está terminando não, só está começando. Olha aqui. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Ô glória! Agora atenção para cá, fiquem atentos. Eu peço que agora a nossa linda e ungida presbítera Andriane nos leia aí mesmo a sequência, João 3, de 16 a 19, e depois que ela ler, eu farei uma pausa e a nossa linda pastora amada, pastora Nayufi, vai orar. Então, nesse momento, a Nani já pegou aí a sua passagem e vai ler a partir do momento que eu parar. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Continua, Nani, até o 19. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Muito obrigado, princesa. Agora, pastora Neif, minha linda, dá só um minutinho. Pastora vai orar, me lembre disso, pastora vai orar. Olhe para cá, preste atenção. Quem não crer nele já está... Querido, todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Toda a humanidade estava morta em seus delitos e pecados. Um dia nós paramos e olhamos para a serpente de bronze, para o Senhor que foi levantado, e Ele nos curou, nos salvou, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, e hoje estamos aqui, porque só Ele é Deus. Agora escute, quem nele não crê já está mordido, já está morto nos seus delitos e pecados. Porém, quem nele crê não entrará em juízo. Quem nele crê tem a vida eterna. Aplaudamos o Senhor. Pastora Nayufi Jorge, ore por gentileza. Obrigada, Deus, pela tua misericórdia, por esse amor que nos alcançou, Deus. Jamais queremos tirar os nossos olhos de ti, Pai. Queremos mais e mais, Senhor, mergulhar em ti. Só temos a te agradecer por essa palavra de sabedoria para as nossas vidas, Pai, que nos faz regozijar na tua presença, sabedores de que esse amor tão grandioso, tão maravilhoso que nos alcançou e que nós jamais olhemos para nenhum dos lados, mas olhemos somente para ti, para que não percamos a nossa salvação, estejamos prontos, Senhor, para subir aos céus e estar contigo por toda essa eternidade que tu preparaste para cada um de nós. Obrigada, Deus, obrigada por esse amor tão lindo e grandioso. Só temos a te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplaudamos e o ministério suba para a honra e glória do Senhor.